Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 38 do livro dos Salmos. Isso é o Salmo 38, na numeração grega que nós adotamos, a numeração que a igreja adota. E na numeração hebraica é o Salmo 39. O Salmo 38 fala da brevidade da vida, de como a vida é passageira, de como esse tempo que nós estamos sobre a terra é tão fugaz. É muito importante a gente lembrar disso, porque às vezes nós nos movimentamos e vivemos como se nós fôssemos eternos. E não é assim. O Salmo nos traz um choque de realidade, lembrando a cada um de nós que tudo isso que está ao nosso redor passa. Por isso, não adianta tanta vaidade, não adianta tanto apego às coisas, porque tudo isso vai passar. E o tempo que nós temos é curto demais. Se é um tempo curto, que seja aproveitado com coisas boas, tá bom? O Salmo 38 é um salmo dentro da família dos salmos, uma oração individual de pedido de socorro. Oração individual de pedido de socorro. Salmo muito bonito, salmo para a gente refletir, né, fazer um verdadeiro retiro, né, espiritual com esse salmo, pensando na brevidade da nossa vida, tá bom? Olha aqui, quero que você dê um like agora, dá um like. Quando você dá o like no vídeo, você me ajuda muito, porque você ajuda a divulgar esse vídeo. Então vamos lá, tá vendo aqui embaixo? Tem um joinha assim, ó, clica aí. Clicou? Tá bom. Muito obrigado, viu? E divulgue esse vídeo, divulgue e ajude a gente a fazer cada vez mais esse trabalho de divulgar a palavra de Deus e de trazer um estudo profundo da palavra de Deus. Vamos ler então? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, o Salmo 38. Veja como é bonito esse salmo. Ao mestre de canto, a Iditum, Salmo de Davi. Disse comigo mesmo, velarei sobre os meus atos para não mais pecar com a língua. Porei um freio em meus lábios enquanto o ímpio estiver diante de mim. Fiquei mudo, mas sem resultado, porque minha dor recrudesceu. Meu coração se abrasava dentro de mim, meu pensamento se acendia como um fogo. Então eu me pus a falar. Fazei-me conhecer, Senhor, o meu fim, e o número de meus dias para que eu veja como sou efêmero. A largura da mão, eis a medida dos meus dias. Diante de vós, minha vida é como nada. Todo homem não é mais do que um sopro. De fato, o homem passa como uma sombra. É em vão que ele se agita, amontoa sem saber quem recolherá. E agora, Senhor, que posso esperar? Minha confiança está em vós. Livrai-me de todas as faltas, não me abandoneis ao riso dos insensatos. Calai-me, já não abra a boca, porque sois vós que operais. Afastai de mim esse flagelo, pois sucumbo ao rigor da vossa mão. Quando punis o homem, fazendo-lhe sentir a sua culpa, consumis como faria traça o que ele tem de mais caro. Verdadeiramente, apenas um sopro é o homem. Ouvi, Senhor, a minha oração, escutai os meus clamores. Não fiquei insensível às minhas lágrimas. Diante de vós, não sou mais do que um viajor, um peregrino, como foram os meus pais. Afastai de mim a vossa ira, para que eu tome alento antes que eu me vá, para não mais voltar. Esse salmo é muito bonito, ele é profundo, porque ao mesmo tempo que ele lembra da brevidade da nossa vida, da fugacidade da nossa existência, de quanto é passageiro a nossa vida, ele lembra da grande misericórdia e amor de Deus, que apesar desta vida tão passageira, nos recolhe, nos acolhe. Muito bem, você percebe uma coisa nesse salmo que é interessante. Vamos começar por aqui, eu quero explicar direitinho. Primeiro, o salmista, né, ao escrever salmo, o salmo ele é de autoria atribuída a Davi, ele esconde a sua dor, ele está sofrendo por um monte de coisa, mas ele esconde a sua dor para não dar ocasião dos outros blasfemarem contra Deus. Olha que interessante, olha o que ele fala aqui, ó, no versículo 2.
Velarei sobre os meus atos para não mais pecar com a língua. Porém um freio em meus lábios. Ou seja, não vou ficar reclamando, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Por quê? Olha a cabeça do salmista. Se ele ficar reclamando da dor dele, aquela pessoa que não gosta de Deus, que não acredita em Deus, vai dizer, olha, tá vendo? Tá vendo? Deus não te ajuda, tá vendo? Deus não existe, tá vendo? Deus deixa você sofrer. Então, olha que bonito essa atitude do salmista. Ele não reclama da sua dor para que aquela pessoa que não acredita em Deus não fique blasfemando contra Deus. Bonita essa atitude, né? Bonita. Para Deus não ser atingido pelas palavras tão duras, para Deus não ser atingido de repente pela blasfêmia do outro, ele não reclama, ele não fala nada. Tá bom? Tá, outra coisa que eu queria lembrar aqui nesse salmo, para a gente começar a entender aqui, ó, é o seguinte. Venha comigo, ao mestre, versículo 1, ao mestre de canto, aíditon, salmo de Davi. Vamos lá. Ao mestre do canto, você sabe o que significa o mestre do canto? Significa que esse salmo faz parte de um inário, de uma compilação de salmos que são cantados no templo, ok? Vem aqui, salmo de Davi, porque é a autoria atribuída a Davi. Mas o que significa aíditon? Ao mestre de canto, aíditon. Íditon, muito bem, vamos entender. A palavra íditon vem de iedutum ou ieditum. Iedutum ou ieditum. Quem eram os iedutum ou os ieditum? Era um grupo de levitas encarregados da supervisão da porta do templo. Eram cantores também, mas eles eram encarregados da supervisão da porta. Você sabe que os levitas é que cuidava do templo, né? Cuidava de limpar aquilo que era usado nos sacrifícios, eram os levitas que cuidavam de toda a parte de organização do templo, eram os levitas que cuidavam da porta, eram os levitas que cuidavam das instalações do templo, eram os levitas que cantavam os salmos, né? Eram os levitas que tocavam. Então é importante lembrar que os edítons eram aqueles levitas que eram cantores também, mas que tomavam conta da porta do templo, a supervisão da porta do templo. Então, quando o salmo diz assim, ó, ao mestre de canto, ou seja, esse salmo é um salmo para ser cantado no templo, e ser cantado por quem? Pelos ieditum. Ser cantado pelos ieditum, aqueles que eram supervisores da porta do templo. Ok, né? Mas o Salmo 38, ele parece ser um salmo, às vezes, de um pouco triste, mas não é. É um salmo de esperança, porque ele fala da brevidade da vida, do tempo curto da vida, para nos convencer de uma grande verdade. Eu não sou nada na minha vida. É tudo passageiro. Eu sou simplesmente um viajante nessa vida. Eu sou um viajante. Olha que bonito isso, gente. Olha que bonito isso. Essa consciência a gente precisa ter. Quando a gente pensa que a gente é eterno e que eu vim para esse mundo para ficar e eu nunca mais vou embora desse mundo, eu me agarro às riquezas, eu me agarro ao poder, eu me agarro ao dinheiro. Gente, nós estamos aqui viajando, viemos aqui passar uma viagem. Quando você viaja, você leva tudo que você tem? Não, você leva numa malinha, aí umas 3 mudas de roupa, sua escova de dente, aquilo que você precisa. Porque o viajante leva só o necessário, Mas a gente vive não querendo só o necessário. A gente vive querendo tudo, querendo todo o dinheiro, querendo todo o poder, querendo todas as coisas. Acumulamos, somos acumuladores e vamos fazendo, de repente a gente tem tudo. Para que isso? Nós somos simplesmente viajantes nessa terra. Faça só uma malinha, é uma malinha só, umas mudas de roupa, alguma coisa que você precisa, porque daqui a pouco você está indo embora.
você não passa de um viajante. Veja só que interessante, o Salmo, ou o versículo 13. Ouvi, Senhor, a minha oração, escutai os meus clamores. Não fiqueis insensíveis às minhas lágrimas. Diante de vós, não sou mais do que um viajor. Diante de vós, não sou mais do que um viajante. Gente, é isso mesmo. Essa consciência que nós precisamos ter de que o mundo, de que a nossa existência, de que isso que nós estamos vendo, tudo isso é passageiro. Não se agarre em nada, não se agarre a nada, não se agarre em coisas que passam. Agarre-se sim naquilo que não passa, naquilo que é eterno, no amor de Deus. Vai fechar agora o celular, desligar o computador e vai ler rezando esse salmo. Pega esse salmo e começa a pensar e perceber. Olha, olha a brevidade. Deixa eu te contar uma curiosidade. Antigamente, nos conventos, nos mosteiros, recomendava-se que as pessoas, os monges, as freiras, tivessem no seu quarto, na sua cela, ali no seu quarto, uma caveira. Você já viu? Tem muitas imagens de santos que ele está do lado de uma caveira. Você já viu isso? Tem muitas imagens em santinhos assim, que tem um santo assim e tem uma caveira do lado. Você já viu isso? Essa caveira era justamente para lembrar a brevidade desse nosso tempo. Como esse tempo é passageiro. Era interessante que se recomendava que os seminaristas, os monges, olhassem para aquela caveira ali e falassem, daqui a pouco eu sou isso aqui. Para que a vaidade? E geralmente esses santinhos vêm, com o santinho, tem um santo ali e tem uma caveira do lado, para a gente olhar e falar, olha aqui, eu daqui a um pouco vou ser simplesmente essa caveira. Então, para que brigar por dinheiro? Para que brigar tanto para ter as coisas? Para que brigar tanto para ter poder? Muito bem. A palavra que vai iluminar o seu coração hoje é o versículo 13. Diante de vós, Senhor, não sou mais que um viajante. Diante de vós, Senhor, não sou mais que um viajante. Et crucem Domine, fugit partes adversa. Vite teleo detribuiuda, radix David. Aleluia.